Não acredite em quem diz que só existe um jeito de fazer as coisas. Você pode aprender a tocar a sua música favorita com um professor de piano, ou você pode aprender na marra, sozinho. Você pode cozinhar como um chefe, ou como uma empreendedora mãe de 3 filhos graduando em administração voluntária na Cruz Vermelha. Você pode começar o projeto verão na esteira da academia ou correndo na rua. Você pode ser salvo através de Jesus ou... Não, aqui é só Jesus mesmo. Você pode chegar na Argentina de carro ou de triciclo. Você pode comer uma pizza no restaurante ou pedir no delivery. Você pode ler um livro ou ouvir um livro, ou até fazer os dois ao mesmo tempo. Não há só um jeito de fazer as coisas. Descubra mais um jeito de fazer o que você ama. E aí, gente? Que chique! Essa entrada, poxa vida, quando eu tô sozinha, não faz umas entradas bonitas dessa? E aí, galera, boa noite. Eu estava aqui conversando com a Jen, que agora a gente já é amigas, tá? Eu já achava que a gente era amiga. Aí depois de eu conversar agora com ela, nós somos melhores amigas. Boa noite, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um encontro nosso do Clube de Leitura. Estou muito feliz que vocês estão aqui, muito feliz com a participação de vocês. Muito obrigada a todo mundo que está aqui. A gente estava, enfim, já conversando com a Jen um pouquinho. Hoje a gente vai funcionar de uma forma diferente. A gente vai ter o Guilherme, que é o editor, o editor da Pilgrim, inclusive, que editou junto comigo Casal Imperfeito e o livro mesmo, As Primeiras 4 Estações, enquanto isso. Ele é um querido, ele vai estar como nosso tradutor. Estou sem... Gente, estou bonitinha, né? Sacanagem, quando eu tô só com vocês aqui, eu já vim mais espilhambadinha, mas aqui hoje a gente tem uma visita especial, já dei uma ajeitadinha. Mas vocês também são muito especiais para mim. Enfim, tô muito animada. A Jenny é uma querida, a gente vai conversar. Vai ser um pouco diferente a dinâmica dos nossos encontros semanais, né? Que eu falo com vocês, respondo tal. Hoje a gente vai estar com a Jenny aqui. Eu separei algumas perguntas para ela. Vocês fiquem à vontade para comentar. Eu vou tentar dar comentar algumas coisas que vocês estão falando com ela também. E eu acho que vai ser muito legal. Tá bom, gente? Mais uma vez, muito obrigada pela participação. E vamos começar então. Pilgrim, fiquem à vontade para trazer a Jenny e o Guilherme. Hey, Jen! Hello! So we are live right now with everybody. Oh, o que eu tô falando em inglês? I'm sorry, I'm speaking English. Eu já ia Sorry, falar, eu acho. É para eu te traduzir também. Oh, gente, que vergonha, tudo errado. Vamos lá, vai, Guilherme, faz seu trabalho aí. Fala primeiro o que você vai falar para a Jenny em português e eu te traduzo. Muito bem-vinda, Jenny. A gente está muito feliz que você está aqui. Muito obrigada por ter vindo. Hey Jen, thank you for being here. You are very welcome with us. Oh, thank you so much for having me. Obrigado por me receberem aqui. Então, gente, a Jenny estava me falando... vou só falar um pouquinho com a galera agora, tá? O Guilherme, rapidinho. Ela estava me contando um pouco... She's just going to speak with the public right now. So. Okay. Ela estava me contando um pouco que ela tem... os filhos dela já estão grandes e tal. A gente estava conversando um pouquinho aqui. Mas vou começar a fazer algumas perguntas para ela. Se tiverem perguntas, podem ir mandando também. E isso, Guilherme, vamos lá então. Vamos perguntar para a Jen, para ela dar um panorama geral de quem ela é hoje, aonde ela está morando, sobre os filhos dela, que igreja ela frequenta. Contar um pouco sobre a vida dela para a gente. So, Jen, if we could start by you introducing yourself to us, talking about where you live right now, since your book is about home, and how do you relate with your family, how many children do you have, where is the church that you congregate with, things like that. Well, thank you again for having me. I am speaking to you today from Cincinnati, Ohio, which is in the Midwest of the United States. Então, obrigado por me receberem novamente. Eu estou falando com vocês diretamente de Cincinnati, que fica em Ohio, que é na região ali do meio oeste dos Estados Unidos. And we just recently moved here from Toronto just this summer. We had been living in Canada for 11 years.
Então, a gente vivia no Canadá há 11 anos, a gente vivia em Toronto e nesse último verão nós nos mudamos para cá. So I have 3 children who are now in university and 2 boys, twin boys, that are in high school. Então, eu tenho 3 filhos que já estão na universidade e 2 garotos que estão no ensino médio. So that's pretty much, I guess, the main thing right now, where I live, who I live with, and my husband, Ryan. E é mais ou menos isso, o resumo de onde eu vivo, com quem eu vivo, e também tem o meu marido. Legal, Jen. Foi muito legal para a gente estudar o seu livro esse mês. So it was very nice for us to study your book this month here at our reading club. Foi muito abençoador a gente estudar de forma mais profunda o que significa, né, o lar. So it's really a blessing to study in a deeper way what home means spiritually. E muitas de nós do grupo de leitura, né, como, enfim, algumas como mães, como esposas, se identificaram bastante. So we cover a whole of different contexts in our public. So people that are moms or wives, newly married, people have identified with your book. E a gente tem algumas perguntas e nós vamos começar com as perguntas agora com relação ao livro. So we're going now to start questions related to the book. Nossa, gente, é muito engraçado. Eu nunca fui traduzida, geralmente é o contrário. É muito estranho ter que falar para alguém traduzir. Mas vamos lá. Primeira pergunta. Pode falar mais coisa, Fernanda, que eu consigo pegar então, pouco beleza, mais quando é em português. Eu vou metralhar, depois você vai se arrepender. Então vamos lá, então. First question, Jen. Okay. A primeira pergunta. Da onde surgiu o nome Guardando Lugar? Né? De entre vários nomes que poderia ter um livro que fala sobre lar, por que o nome Guardando Lugar, Keeping Place? So from all possible titles that you could give to your book, a book about home, why did you choose this particular one, Keeping Place? One of the reasons we didn't put home in the title is because we thought women would think it was just a book for them and men wouldn't read it. Então, uma das primeiras razões para não colocar a palavra casa no título foi que a gente pensou que isso faria com que só as mulheres lessem, pensando que é um livro sobre vida doméstica, e enquanto que é algo para os homens também. We also liked the dual meaning of keeping place, that on the one hand, it's a noun. A keeping place is where you keep something safe. And keeping place is also a verb. It's work that we do in the world. Então, no título original em inglês, tem um trocadilho, porque keeping place pode significar um cofre, um lugar onde você vai guardar as coisas, né? A gente tenta colocar isso em português também com a ideia de uma chave, né? Um lugar que fica guardado. E também é um verbo, porque é uma ação, e isso fica bem claro no título em português, de você guardar o lugar ativamente. Acabou, né? A resposta. Eu tava só mandando aqui, Guilherme, que seu áudio tá travando um pouquinho. Não sei se é sua internet, mas tá saindo um pouquinho travado Deixa eu aqui. ver aqui. Okay, thank you for answering, Jen. I always like to know about the names of the books. Você tava falando que eu sempre gosto muito de saber, né? Entender o porquê do nome dos livros. Para mim é uma coisa muito interessante de saber. A segunda pergunta que eu tenho para Jen é a seguinte: a gente sabe que você escreveu esse livro no intuito, né, de encontrar respostas para você mesma sobre o conceito de lar. Vou continuar a pergunta, tá, Guilherme? Porque eu sei que você tem aí. Posso continuar a pergunta? Pode. Mas a gente vê na sociedade como ela está hoje, né? Cada vez o lar mais valorizado, cada vez mais valorizado, né? A vida fora do lar, nossa produtividade, trabalho e tudo mais. Por que você acredita hoje ser tão importante ter um livro, né? A gente estudar sobre o significado do lar? So, in our society, people undervalue their homes a little bit, right? They think that real life happens outside our homes. What matters most is to be productive, to have a great job, and, well, social events as well happens
outside the home. So why do you think that's really important, especially on our culture, to dedicate some time to reflect about our homes? Mhm. Well, I think that you see the table being such an important part of Christian hospitality and celebration. You see that in the gospel, the meal that Jesus gave us as his people. Então, a mesa, a gente vê nas escrituras que é algo importante, como parte da hospitalidade cristã e da liturgia cristã. Então, nos evangelhos, por exemplo, a mesa e o ritual que Jesus faz em torno disso, na ceia, é algo importante que ele legou para os seus discípulos. And we could certainly eat outside of our homes and fellowship outside of our homes, but I think in our homes, and when I say home, I mean house, apartment, condominium, we can invite people and show hospitality in a really unique way. Então, é claro que a gente pode comer e ter comunhão com as outras pessoas fora das nossas casas, mas quando a gente convida ela para nossa casa, e aqui eu estou falando de casa no sentido seja de uma casa física, seja de um apartamento, seja de um condomínio, quando a gente convida essa pessoa para o nosso lar, a gente consegue ter comunhão de uma forma singular. Thanks for answer, Jen. A terceira pergunta é: como escritor, tenho curiosidade de saber como que é o processo, né, dos escritores, mas eu queria saber qual que foi a parte mais desafiadora de escrever esse livro. Okay, so Fernanda is a writer. So as a writer speaking to another writer, she's curious to know what took you to write this book, and especially how was the process of writing this book for you? Terrible. Terrível. So I wrote it, finished a draft, and realized that I needed to start from the very beginning, and I rewrote it. And then I turned in the second draft to my editor, who said I needed to rewrite it. So I probably rewrote it maybe 3 times. Então eu escrevi um primeiro manuscrito, e quando eu li, eu vi que eu precisava reescrever tudo. Eu reescrevi, fiz um segundo manuscrito, enviei para o meu editor, e o meu editor falou que eu precisava reescrever de novo. Então eu tive que escrever o mesmo livro umas 3 vezes. I know how it is. Eu não sei como é isso. Eu nunca pedi isso. Já, Tô brincando, né? Just kidding. But yeah. Próxima pergunta, Jen. Lendo o livro, a gente conheceu um pouco mais da sua história, né? Inclusive, já falei para a Jen, pessoal, que eu me identifiquei muito com ela, por mais que ela tenha 5 filhos, né? Estamos um pouco distante, né, da realidade dela. Mas, de acordo com o Rafael, ele queria estar indo para esse caminho. Mas eu queria, assim, durante a história da Jen, a gente viu que ela passou, né? Que você passou por muitos lugares com a sua família. E a gente queria saber, assim, qual desses lugares que você passou mais te pareceu um lar? De todos os lugares que vocês ficaram, assim, qual foi o que mais, que até hoje você lembra e fala, nossa, esse foi, acho que talvez o mais próximo de lar que a gente viveu? Okay, so Fernanda spoke about how she identified with you because she wants to have a large family as well, especially because of her husband that has a stronger will related to that than her. But she is reflecting about home on the last few days by reading your book, and she was thinking, what does home look like to you? So you relate that you have gone to a lot of places and called them your home, a lot of different addresses, but what do you think is the main thing that you should call home? What's the special address in your heart that you think about when you speak about home? That is a really difficult question because I've moved so often in my life. Então, essa é uma pergunta muito difícil, porque eu já tive muitas mudanças feitas na minha vida. So I feel really connected to Canada because we spent 11 years there, and much of our children's childhood was spent in Canada.
Então, eu me sinto muito conectado ao Canadá, porque a gente viveu muito lá e a maior parte dos meus filhos cresceram lá no Canadá. And it's funny because now we are in a place, a city in the United States, where many people have been born and raised here. They spent their childhoods here, and they've never left. Então é engraçado, porque a gente agora está numa cidade dos Estados Unidos que a maioria das pessoas nasceram e viveram aqui a vida toda. Então, elas nunca foram para outra cidade, o que é bem diferente de nós. So, home is very difficult when you have moved around so much. And I really think that that's why the book, when it talks about offering home to other people, it's so important because I have a house now. It doesn't necessarily feel like home, but it is a place that I can keep and that I can offer to other people. Então, isso é algo que eu falo no livro, né? O conceito de lá é algo difícil, assim, para a gente se conectar. Existem muitas experiências diversas com lá, como aconteceu na minha própria vida, tendo que mudar de casa tantas vezes. Mas o que eu aprendi, o que eu repasso no livro, é que onde você está nesse exato momento é o lar, e é onde eu estou agora, é o meu lar, e eu posso oferecer isso para outras pessoas. Muito bom, muito legal. Outra coisa que eu queria muito saber, para escrever o livro, a Jen teve que estudar muito sobre o conceito do lar, e eu queria muito saber o que mudou depois de o livro escrito e todas as coisas estudadas, né, conceitos estudados, o que mudou na mente da Jen, no coração da Jen, sobre o conceito de lar, né, antes e depois do livro, o que mudou para ela, assim, sobre o conceito do lar, o que é o lar para ela hoje, depois dela ter estudado e escrito o livro. Okay, so Jen, I know that we change ourselves as we write a book. So can you relate to some journey you had about the concept of home? Like you had a certain conception about home before writing the book, and after finishing it, did you change something on your mind about how you think about home? That's a great question. Essa é uma ótima pergunta. I would say that I started the book thinking that I would simply talk about the longing for home. Então eu comecei a escrever o livro achando que só ia falar sobre o anseio por um lar. And I thought it would just be to talk about this longing that would probably not be satisfied in this world. Então eu achei que eu só ia falar sobre esse anseio e como que ele não pode ser satisfeito neste mundo. And then I realized that there was a whole second half of the book that I really needed to talk about, which was the work of home. Então eu percebi que tinha toda uma segunda parte no livro que eu tinha que falar, que é sobre o trabalho envolvido com o lar. I think a lot of times when we think about longings and desires, we think about how we experience them. Então, acho que muitas vezes quando a gente fala sobre anseios, desejos, a gente pensa sobre como nós experimentamos isso. And that was certainly my approach with the book, thinking about my own longing for home. E foi certamente essa a minha abordagem no livro. Eu comecei a falar sobre o meu anseio por um lar. And then I realized, what would it mean as a Christian to look at the world and to think about their longing for home? Então eu parei para pensar, e se eu, como cristão, olhar para o mundo e pensar sobre o anseio deles por um lar? And there's a beautiful story, and I refer to it in the book, a story that Henry Nouwen told. Então, tem uma história muito bonita que eu cito no livro, que é uma história contada por Henry Nouwen. And it came to him when he was reflecting on the parable of the prodigal son. Que lhe veio enquanto ele refletia sobre a parábola do filho pródigo. Initially, he thought of that story and himself as one of the brothers, the younger brother sometimes, and sometimes the older brother. Então, ele lia aquela história normalmente como se ele fosse um dos irmãos. Às vezes o irmão mais velho e às vezes o irmão mais novo. And then he realized what God was really asking of the church, of his people, was to take the role of the father and set the table of hospitality for the world.
Então ele parou para perceber que o que Deus realmente, o que Jesus realmente espera do seu povo, era que fosse como o pai na história, de montar uma mesa e oferecer isso ao mundo. And that for me was a central story to start to think about the work of home, not just the work that I do for my own family, but the work that I do for my neighbors and my city and my country, and the work of hospitality that can exist in many different ways. Então isso foi um ponto de partida para eu passar a pensar também sobre o trabalho de um lar, o trabalho que eu faço de um lar para oferecer ele para os meus vizinhos, para a minha cidade, para o meu país, e isso muda como a gente pensa sobre o lar. Good, so good, Jen. It's so, I mean, a gente acaba, às vezes, quando a gente pensa em lar, muito, como isso acontece muitas vezes, a gente pensa em lar, a gente pensa automaticamente na nossa própria casa, né? So, more often we think about our own homes instead of thinking about other people's homes or how can we offer them to other people. Yes, absolutely. Sim, bastante. Vamos lá. So I just made this question today, so you don't have it there. Okay, no problem. Gente, eu falei para ela que eu fiz uma pergunta hoje enquanto eu li o livro. Tenho 2 perguntinhas novas, na verdade, para ela, fora as perguntas que eu já tinha enviado. I just want to read for you something that one of the girls who are part of the group right here. Vou ler para vocês, gente, um comentário que a Lívia colocou aqui. She say like this: I don't know if you can read the comments from the YouTube channel, but I mean, Okay, it's no, reading. It's reading. Livia said, Jen, just so you know, the part where you write about the loss of your father touched me so much. I had never identified so much with someone talking about grief. I also lost my father early. Thank you. It's interesting how much of my work really does circle around stories of grief. Então, a pergunta foi sobre a perda de um pai da Jen, como uma pessoa se identifica, a Lívia, né? E a Jen responde que muitas pessoas realmente se identificam sobre o que ela fala sobre luto ao longo do livro. And why that story, or why stories of grief are important for the subject of home, is that it's easy to idealize the concept of home. Então, a importância dessa história sobre luto, quando a gente fala sobre o lar, é que é muito fácil a gente idealizar do que se trata o lar. And what we can know as Christians is that Jesus is making a home for us. E o que podemos saber como cristãos é que Jesus está preparando morada para nós. And so whether or not our homes here on earth are perfect, and none of our homes on earth are perfect, we're always looking forward to the home that Jesus is making for his people. Então, mesmo se nossas casas aqui, os nossos lares não forem perfeitos, e nenhum dos nossos lares será perfeito, podemos saber que Jesus está preparando esse lar perfeito para nós. Good, very good. Actually, ai, gente, desculpa. Fernanda, se você quiser também falar, eu posso te traduzir também, você que sabe. Tá, pode ser. Ou eu posso falar, eu acho que eu vou fazer a pergunta e já traduzir para o português, que é meio que rápido. Aí você traduz o dela, Beleza. Pode ser? Ah, pode ser. Eu acho que meu cérebro funciona melhor assim. Eu tô meio confusa. Tranquilo. Foi mal, gente, nunca fiz isso. Eu geralmente faço o contrário. Então, estamos aprendendo. Vamos lá. When you were talking about this, actually, it was interesting because one of the questions I wanted to make for you, it was about the feedback, like all the messages and the emails that you get from your writers. And I wanted to know, like, which one of all of them, I'm sure that you receive a lot of messages, and people like who say things about your book or how they felt about your book. I just wanted to know which one of them was like more, how can I say, que mais marcou ela, Guilherme? More remarkable. Yes, remarkable for you. I'm just going to translate to people what I just asked. Gente, eu acabei de perguntar para ela só qual dos feedbacks ela recebeu nesses últimos anos de trabalho, né, como escritora. As pessoas sempre mandam feedback, assim como mandam para mim quando eu escrevo livros, e tem
desses feedbacks, eu queria saber qual deles foi mais importante, mais marcante para ela, assim. Lógico que tem vários, né? Assim como eu também recebo vários, mas a gente sempre guarda alguns feedbacks que são muito importantes, assim, que nos marcam muito. E é isso que ela vai nos responder agora. I think that one of the hopes that I had in writing the book was for pastors and Christian teachers to think about preaching the gospel with the language of home. And, go ahead. Ok. Sorry. Então, uma das minhas intenções no decorrer do livro era que pastores e professores cristãos usassem a linguagem do lar para falar sobre o evangelho. So it's been remarkable when I've heard from pastors that they've done that. Então é muito legal, é muito marcante para mim quando eu vejo que pastores realmente fizeram isso. I think we sometimes struggle to translate our hopes, our Christian hopes, to people who don't share our faith. Então acho que a gente às vezes tem dificuldade de traduzir os conceitos e as esperanças que nós temos como cristãos para pessoas que não são da mesma fé que a gente. And sometimes even when you talk to people about heaven or eternal life, it's not what they necessarily think they're longing for. Então, muitas vezes, quando a gente fala sobre céu, vida eterna, as pessoas não fazem a conexão na cabeça delas, que é justamente isso pelo qual elas anseiam. But when you can connect the desire for home, which every human being, I believe, experiences deeply, when you can connect that to the gospel of Jesus Christ, it's incredibly powerful. Então, quando a gente conecta esse anseio por um lar, que todo ser humano experimenta uma hora ou outra, quando a gente conecta isso com o Evangelho de Jesus Cristo, a gente tem uma conexão incrivelmente poderosa. So that has been really encouraging to talk to receive messages from pastors who have said, I did a sermon series on home, the longing for home. And I think, oh, that's incredible. Então, é sempre bom receber mensagem de um pastor Clube no meu livro, falou, olha, eu fiz uma série de sermões, de pregações sobre o lar, e a Diana acha isso incrível. And it's funny because when we write a book, we think about like one kind of people who are gonna read it, and then God just made it, you know, like much bigger. Yes. E eu tava falando para ela, né, que a gente escreve o livro pensando num público-alvo, em alguém, como eu escrevi, por exemplo, Enquanto Isso, pensando em mães, e é muito legal ver que vai muito além, né? Deus acaba fazendo coisas muito além. Então isso é uma coisa muito satisfatória como escritor, né? Ser mesmo instrumento nas mãos de Deus e ver aquilo que Deus pode fazer. And yeah, another question that I had for you, outra pergunta que eu tinha para Jen, is about rest. In the chapter 10, you talk about rest. No capítulo 10, ela fala sobre descanso, which is a big challenge for our generation, because we are really lazy people, o que é um desafio muito grande para nossa geração, né, de pessoas muitas vezes muito preguiçosas. And I got so curious to know, like in a practical way, how do you do, because in the book you say, you talk about how it's important for us to rest, to have a day, like just to rest. And when I was reading, I was just like, how can she rest if she's a mother of 5 kids and she's a writer and she just like, she runs a home? So I was like, and I was reading and I was like, so she's gonna give me an answer. And it didn't say like the kind of rest that you make. And I was really curious to know, I mean, how is it for you? E eu perguntei para ela agora, que eu queria muito saber, quando eu estava lendo o livro, né, ela fala da importância do descanso e como é importante a gente, mesmo trabalhando muito no lar, porque ela sempre fala da importância da gente trabalhar no lar, mas agora ela vai falar um pouco sobre o descanso, da importância da gente descansar. E quando eu li, eu fiquei muito curiosa de saber como ela, como mãe de 5 filhos e escritora, e enfim, ela lidera ali, né, lidera não, mas fala, ela toca uma casa, né, organiza todo um lar. O que é descanso na parte prática para ela? Como é que ela faz para descansar? Another great question. I think the first thing I would say is that rest doesn't happen by accident. It's something that you actually have to plan and prepare for.
Uma outra ótima pergunta, e a primeira coisa que eu gostaria de dizer é que descanso não é algo que acontece por acaso, é algo que você realmente tem que parar e se preparar para fazer. And certainly rest for me right now, with 3 of my children living outside of the house and university, 2 of my children in high school, it looks a lot different than it did 10 years ago. Então, atualmente, essa questão do descanso é bem diferente hoje do que há 10 anos atrás, porque hoje 3 filhos já estão na universidade, 2 ainda moram comigo, mas já estão no ensino médio, então é bem diferente. So today, if I want to take a nap on my Sabbath, which I practice on Sunday, I can. 10 years ago, I couldn't. Ok, thank you. Então, That's a relief. se hoje eu quero tirar uma sonequinha no meu sábado, que eu pratico durante o domingo, eu posso fazer isso, mas 10 anos atrás eu não podia. But even 10 years ago, I tried to make intentional decisions about Sabbath to make the day different from the other days of the week. Então, ainda hoje, e mais ainda há 10 anos atrás, eu tenho que assumir certas práticas intencionais para deixar claro para mim e para os meus filhos que é um dia diferente de outros dias da semana. And so maybe Sunday was the day Sunday was usually the day I never did laundry. Então, domingo, por exemplo, é o dia que eu não ia lavar minhas roupas, né? No lava-roupas. And I might, actually put my feet up while some of the kids nap. Então, eu podia me alimentar enquanto minhas crianças estavam dormindo. And maybe we would, eat a meal out on Sunday to relieve some of the burden of cooking. Então, para tirar um pouco do fardo de cozinhar, a gente comia fora nos domingos. But I think one of the most important things to know about Sabbath is how tied it is into the story that God is telling us. Mas uma das coisas mais importantes que eu acho para falar sobre o sábado é sobre como ele está conectado à história que Deus está nos contando. That we belong to him. Nós pertencemos a ele. And we don't have to work for his good favor of us, his good opinion. Então não precisamos trabalhar e nos esforçar para que ele tenha uma boa opinião, né, sobre nós e conquistemos o seu favor. And that there really is going to be enough time in his economy, I guess. Então realmente vai ter tempo suficiente, tempo sobrando na economia dele, por assim dizer. So the practices of Sabbath can change throughout the seasons of our lives. Então as práticas do que é sábado para nós podem mudar ao longo das nossas vidas. But the main thing is, how do we as God's people enter into the story of belonging to him and being able to trust him for everything? Então, o mais importante é a história que contamos sobre sermos o povo deles, confiarmos e dependermos dele para tudo nas nossas vidas. I think sometimes our relentless work is tied to our idea that we are God. Então, muitas vezes a gente é convencido por um ritmo de trabalho que nós somos deuses. So every time we rest, every time we lay down work, we can choose to enter more fully into trusting God and his work. Então, toda vez que a gente descansa, que a gente deixa o trabalho de lado, nós podemos entrar mais plenamente em Deus, agir em nós, na obra de Deus e no descanso dele. And so if you have little kids, you kind of wonder about the practicality of, what does this really look like? Então, se você tem filhos pequenos, você pode se perguntar como que isso funciona na prática. But maybe it's just allowing yourself to not do something on Sabbath and not worry about the pile of work the next day. E às vezes é simplesmente você se permitir não fazer muito trabalho no sábado e não se preocupar com a pilha de trabalho acumulado que vai estar lá no dia seguinte. And so I really do think at the heart of Sabbath practice is trust. Então, acho que no cerne de praticar o sábado está a confiança.
Very good. Muito bom. Gente, nesse último encontro, a gente estaria falando sobre os capítulos 10, 9, 10 e 11, né? Que o capítulo 9 fala sobre a questão da importância do sentar à mesa, o capítulo 10 fala sobre o descanso, né? Até perguntaram aqui, sabá seria descanso, isso. A gente está falando sobre essa importância de ter uma vez na semana, ela fala sobre o sábado nesse capítulo, né? E no capítulo 11, ela fala sobre o nosso lar, que é realmente em casa. Eu queria muito, gente, se alguém quisesse mandar perguntas aqui no chat, eu vou ter uma última pergunta para a Diane, mas depois eu queria que vocês mandassem pergunta. O Guilherme também falou que tem uma pergunta para fazer para ela. Pode mandar aqui, tá? Antes de eu fazer, eu vou fazer só uma última pergunta e depois o Guilherme também pode fazer dele. E também eu queria uma pergunta da Camila aqui no chat também. Eu vou perguntar para a Jen um pouco sobre esse conceito que ela fala no capítulo 9, da importância do sentar à mesa, né? E comer e servir as pessoas. Eu queria muito saber de onde veio esse conceito para ela conseguir fazer essa relação com o lar. Né? Ela traz de forma muito legal isso no capítulo 9. E eu queria saber de onde surgiu essa ideia, assim, de vou falar sobre o lar e vou falar sobre a questão da importância da mesa. Jen, so in the chapter 9, you talk about, I don't know how to say that in English, like o banquete, Guilherme, like to sit at the table Housekeeping? with people. No, not housekeeping, like the serving feasting. people with the... Oh, feasting. Mm-hmm. Yes. Yeah. So I just wanted to know how this idea came to you when you were writing about you, like how it was related with home. And that was really something really important for me here, because right now with little kids, sometimes like this time of being at the table with others is just like a mess right now. Yes. And it was really important for me to read this and like to remember how valuable it is to sit at the table together as family and everything. Então, eu estava falando para a Jen também que, para mim, hoje, com bebês, né, em casa, o sentar à mesa é uma grande bagunça, muitas vezes, né, um caos. E no livro ela trata a importância do sentar à mesa, de receber as pessoas, da gente adorar a Deus através dessa prática do sentar à mesa, do comer juntos e servir outras pessoas. You ready for me? Yes. Yes. Okay. Yes, it's very challenging when you have little kids, and sitting at the table together is not enjoyable at all. Então é muito difícil quando você tem crianças pequenas e ficar todo mundo sentado na mesa não é muito divertido. But I think, honestly, one of the most important practices that we've had as a family is sitting at the table together. Mas, honestamente, se for falar uma das práticas e dos costumes mais... dos melhores costumes que temos como família foi todos sentarmos juntos à mesa. And not just sitting at the table together as a family, but inviting other people to our table. And I think about really probably the hundreds of conversations that our children have had with other people simply because they've eaten dinner with us. E não só nós sentarmos juntos como família à mesa, mas também chamar outras pessoas para se sentarem conosco. Eu consigo pensar agora em centenas de conversas que meus filhos tiveram a oportunidade de fazer durante esse tempo, justamente porque eles estavam à mesa com as pessoas. And so I think that something special happens at the table, where sometimes we just linger a little bit longer, not always with little kids, but once your kids get a little bit older, as those conversations lengthen, something really special happens at the table. Então, acho que acontece um momento muito especial quando sentamos juntos à mesa, talvez não quando as crianças são pequenas, mas à medida que elas vão crescendo, que a gente fica um pouquinho a mais do tempo necessário para comer. E esse tempinho a mais é muito especial para mim. And I think we need to remember that before Christians ever had a Bible, they had a meal by which they were to rehearse the story of Jesus Christ. Jesus gave them a meal, and that meal told a story. Então, eu acho importante a gente lembrar que antes dos cristãos terem uma Bíblia completa, eles tinham uma refeição para fazerem juntos. E essa refeição, por si só, já contava uma história digna de ser contada. And I think in different seasons of life,
there are different reasons or different excuses that we make not to feast at our tables or not to invite other people. Eu acho que em diferentes estações da nossa vida, a gente começa a inventar desculpas para não nos sentarmos à mesa e não banquetearmos com outras pessoas. And so maybe your kids get older, but you feel ashamed of your furniture or your house. Então, às vezes, seus filhos já são mais velhos, mas você tem vergonha da sua mobília ou da sua casa e não quer chamar as pessoas. Or maybe you think you're a terrible cook. Ou às vezes você acha que não cozinha bem. And maybe you really are a terrible cook. Talvez você realmente não cozinha bem. And so I don't know what it's like for people listening to this call, but I know in Toronto, people love to go out to restaurants and they love really good food. Então, eu não sei como que é a situação das pessoas que estão ouvindo essa conversa, mas lá em Toronto as pessoas gostam muito de sair em restaurante juntas e comerem lá. And so sometimes you just wonder, is it worth it to invite somebody to my house if my food isn't as good, if the atmosphere isn't as beautiful? I mean, there are all those kinds of questions. Então, é natural ter essas perguntas de a comida não é tão boa, ou a minha mobília não é tão boa. É natural ter esse tipo de pergunta quando você para pensar em chamar as pessoas para virem para sua casa. So I think a challenge is just recovering a Christian view of hospitality, which is different than entertaining people. Hopefully you have a difference in Portuguese for that. It's quite the same word, actually. Oh, is it? Okay. Yes. Então, existe uma diferença intencional de a gente praticar a hospitalidade cristã e em vez de simplesmente entreter as pessoas que a gente convidou para cá. Mm-hmm. So I think we could all think about people who have welcomed us into their home, and it's not the food, and it's not the decorations, and it's not the beauty of the furniture. It's the warmth, it's the welcome, and it's honestly also the gift of listening to people, because that is something really unique that can happen at the table. Então, todos nós temos histórias, experiências que a gente pode contar de pessoas que nos receberam na casa delas, e não foi a comida, não foi a mobília, mas foram as conversas, foi as pessoas nos ouvirem que realmente fizeram a diferença, fizeram a gente sentir a hospitalidade cristã, esse candor, esse calor humano que essas pessoas demonstraram. Very good, Jen. Very good. So many thoughts here. Like we're speaking, I wasn't just like thinking about a lot of things that I could ask more. Gente, eu vou passar agora, vou falar 2 perguntas ao mesmo tempo aqui para ela, de vocês. Depois eu vou fazer outra, que eu acho que ela pode responder essas 2 perguntas ao mesmo tempo. Que primeiro é quanto tempo ela escreveu o livro e qual foi o capítulo mais difícil para ela escrever. Eu vou fazer essas 2 perguntas juntas, tá? Jen, I'm just going to ask you 2 things at the same time. I think you can answer both of them. The first question of one of the girls from the club, from the book club, she asked you the same question I made to you before, like how long? Wait, let me see here the question. When did you release the book? Like for how long? How old is the book right now? And also the other question, what chapter was like the most difficult one for you to write from the 11 chapters? Yes. I have to look at my copy. I'm sure to remember. The book released in 2017. And so let's see, the hardest chapter to write. Well, I'll say this, that my editor made me write the preface. So I had the book sort of outlined, and as I said, I wrote it, rewrote it. And still, after that 3rd rewrite, she asked for me to write the introduction. And I think that was really important. Então, o livro foi lançado em 2017
E o capítulo mais difícil, como ela já contou pra gente, né? Ela teve que reescrever 2 vezes, né? O livro, e na última vez a editora dela, eu estava traduzindo antes como editor, mas agora descobri que é uma editora, a editora dela pediu para ela adicionar um prefácio escrito por ela mesma. E ela acha que isso foi muito importante, ainda que na época foi cansativo, né? Ter que fazer mais uma coisa, mas foi importante para a construção do livro. Muito bom. Yeah. Sorry, just keep No, going. I was also going to say the last chapter was difficult to write too. I shared a really hard story about our family in that last chapter and talked about God's justice, which is not an easy thing to talk about sometimes. Então, também foi bem difícil escrever o último capítulo, porque eu compartilhei uma história bem difícil sobre a nossa família e tive que falar sobre a justiça de Deus, que é um tópico sempre muito difícil de abordar. Thanks for answering, Jen. One of the questions we had here, actually, it's a really good question. Eu vou fazer uma pergunta que a Andrea mandou aqui, gente, inclusive uma pergunta muito boa, que ela falou assim: Jen, você acredita que conseguiu ou consegue transmitir aos seus filhos os pontos que tratou no livro sobre a importância do lar? So, Jen, do you think you could like pass on to your kids all the good points, all the great values that you talked in the book about how important is the home, the like how important is to keep the place, like keeping place? It's a really hard question because that is a hard we write question. something, so someone just asked, like, do you think your kids understand? Like, do they get it? They definitely get feasting. I think they really get feasting. It's been a rhythm in our family to eat regularly together and to invite people to our home to eat. Então, é uma pergunta difícil de se fazer, mas eu acho que uma das coisas que eles realmente captaram foi essa ideia de festejar, banquetear, de chamar as pessoas para a nossa casa, disso ser um ritmo regular, é algo com que eles se acostumaram e vão praticar. I also think that one of the unique opportunities we had in Toronto was to see the church in all of the church's diversity. Então, uma das coisas que a gente aprendeu também lá em Toronto foi apreciar a igreja e especialmente a diversidade da igreja. And so one of the points of the book is that when we think about home and even when we think about family, we don't just think about our house and our family. The church is a home and the church is a family. Então, um dos pontos principais do livro é que quando a gente fala sobre lar, a gente não pode só pensar na nossa casa, na nossa família imediata, como o nosso lar, mas a igreja também é um lar, é uma casa, é uma família. And so I think our church in Toronto, our church experience was that kind of experience. And I think our kids would say that they saw the church as a family there. Então, a nossa igreja lá em Toronto foi um lugar onde a gente teve essa experiência como casa, como família, e eu acho que os meus filhos perceberam isso ao participar da igreja que congregávamos lá. The one thing I would say is that the book is often, the whole second half of the book is talking about the work of home. And my children are like everybody else's children. They do not like to do chores. Então, uma coisa que eu vou falar agora sobre os meus filhos é que a segunda parte do livro sobre o trabalho de um lar é algo que os meus filhos não gostam de fazer, como todo mundo, né? Não gosta de fazer tarefas domésticas. So I haven't quite persuaded them to love the work of home. Então, isso é o que eu ainda não convenci muito bem eles, de eles amarem o trabalho de casa. But I'm sure when they get older, they will understand much better. Hopefully. Like the maturity is wonderful. Eu falei pra ela, com certeza, quando eles crescerem, eles vão entender isso muito melhor. Tem coisas que só a maturidade nos ensina, né? Gente, vocês me lembraram de uma pergunta, é verdade, eu tava esquecendo aqui, eu vou fazer para ela, talvez seja a minha última pergunta, o Guilherme tinha uma pergunta para ela, com relação a Davi, no capítulo sobre amor e casamento, eu fiquei em dúvida um pouco da relação que ela trouxe da história de Davi
com o conceito de lar. Eu vou perguntar isso para ela agora, para ela tirar essa dúvida pra gente. Jen, one of the girls just remind me, one of the questions we had as we were reading the book in one of our meetings was about the chapter about marriage, which is the 8. Mm-hmm. In one part, you talk about David and his story of his ex-wives. And I just wanted to understand a little bit more. I don't know if you remember. I'm looking. Do you remember this? I don't know if you remember this part when we start talking about his ex-wives, all of them. Mm. And we were just like, just had some doubts about this part, like how we could relate their stories with the concept of home. I don't know if you remember. I think Yes. this is actually a kind of difficult question. If you could answer us or just like give us a big picture of the idea that you had when you were writing about this. Remember? Mm-hmm. Yes, I do. Mm. It's a great question. Do you remember how I talked about how easy it is to idealize home? Então, é uma ótima pergunta, mas lembra como eu falei da nossa tendência de idealizar o nosso lar? And so what I was really doing was just bringing out examples in the Bible where marriage was very imperfect. Então, a única coisa que eu estava fazendo era pegando vários exemplos da Bíblia de como o casamento muitas vezes é imperfeito, sim. And so it's easy to uphold an ideal, and often as readers, we feel that we fall short, or we feel that our marriages just will never reach that particular ideal. Então, é muito fácil a gente criar um padrão ideal na nossa cabeça e pensar que nós, pessoas comuns, não vamos conseguir alcançar esse ideal e por isso vamos ficar frustrados por causa disso. And so sometimes it's just helpful to see that the Bible brings a very realistic picture to us. It tells us life as it is, not always life as it should be, as in the case with David's many marriages. Então, é muito confortante saber que a Bíblia fala sobre a vida real e não sobre a vida como deveria ser. Então, todas as histórias sobre casamento, como dos muitos casamentos de Davi, servem para nos mostrar isso. And I really also had the unmarried person in mind when I wrote this chapter. E eu também tinha a pessoa solteira ou que não está casada em mente nesse capítulo. To again remind people that marriage isn't heaven on earth all the time. E eu queria lembrar as pessoas que o casamento não é o céu na terra o tempo todo. Even when you're married to a wonderful person, as I am. Mesmo que você seja casado a uma pessoa maravilhosa como ela é. And I think it's tempting for someone who isn't married to think, I'll be happy and I'll finally have home when I am married. Então, acho que é tentador para uma pessoa que não é casada ainda ficar pensando, nossa, eu finalmente vou ser feliz e vou ter um lar quando eu me casar. Mm-hmm. And so this chapter is a both and. Both, if you are married, it's a wonderful gift. Work hard at your marriage. And if you're not married, you still have God is still promising you home. Então, esse capítulo pega os dois lados da moeda. Um lado é, se você é casado, o casamento é um presente de Deus para você, você tem que trabalhar nisso. E por outro lado, também, se você não é casado, Deus te presenteou com um lar e que você pode trabalhar nele agora também. Good, thanks. It was really nice. Really, I think we could understand much more now about your intention, and it makes much more sense now. Thanks, Jen. You're welcome. Muito bom, gente. Para mim foi ótimo ela ter falado dessa forma, né? Essa ideia de trazer histórias de casamentos não perfeitos e como mesmo apesar disso Deus tem um lar para nós. Gente, eu queria fazer só a pergunta aqui da Daniela, que parece que ela mora fora do país, está sozinha entre o país. Ela queria saber como sentar à mesa ou como praticar, né, esse hábito de sentar à mesa quando está em outro país sozinha. Vai ser a última pergunta, senão a gente vai passar muito tempo minha, e aí eu vou falar para o Guilherme fazer a pergunta dele para a gente finalizar.
Até porque a Jen já morou um tempo fora, eu acho que ela vai trazer uma boa resposta, já recebeu pessoas de fora também. Jen, none of the girls who are here writing to us, she's in another country alone, and she was asking like, how can she sit at the table or practice this habit of being at the table when you live alone in another country? What would you advise her to leave this home being alone? Well, I would ask her to think about what she has to give and share. And it may not even be a table. Maybe it's a piece of rug, a corner of your rug, or maybe it's an outside space where you like to go. It could be a park. It doesn't mean that you don't have to own it. I think the idea is more to welcome people into your life, to give them the gift of listening, to be curious. I'm sorry. I just went really long on you. I'm so sorry. It's not a problem, that's okay. Então, acho que é uma ótima pergunta e o que a gente tem que fazer é pensar no que a gente pode dar e pode compartilhar com as pessoas, mesmo que não seja de nossa propriedade. Então, talvez você nem tenha uma mesa para compartilhar, mas você tem um tapete, ou mesmo um pedaço de um tapete, ou até um espaço externo, um lugar que você gosta de ir. Você pode ir, conversar com a pessoa, ter esse dom do ouvir dela, ser curioso sobre a vida dela. It's interesting because I often notice an inverse relationship between what people have to share and how willing they are to share it. Então, é interessante que eu noto que tem uma relação inversamente proporcional, por assim dizer, entre o que as pessoas têm e a vontade que as pessoas têm para compartilhar aquilo. So sometimes it's people with big houses and lots of food who don't always share it, and people who have fewer resources who are very generous. And so there's not always the obvious relationship between what we have and what we have to give. If you have something and you have an attitude of willingness to share it, God will use that. Então, é interessante que às vezes as pessoas têm muitos bens, têm uma casa enorme, tem muita comida, e não compartilham muito, enquanto que outra pessoa que tem pouco está disposta a compartilhar e ser generoso com o que ela tem. E, por outro lado, a gente tem que pensar que se você tem essa vontade de dar, mesmo que as suas coisas sejam poucas, Deus vai abençoar e usar isso que você colocar nas mãos dele. Good, Jen. Thanks for answering. Guilherme, quer fazer essa pergunta para ser a pergunta finale do nosso encontro com a Jen? Fica à vontade. Beleza. Eu acho que eu vou sair um pouco do contexto aqui, mas eu vou perguntar para ela que chamou a atenção que ela falou no começo, né, de querer que fosse um livro para homens também, e como que ela conta no livro como que o lar foi se tornando cada vez mais algo dispensável, com a Revolução Industrial, o pessoal indo trabalhar fora de casa e ficando cada vez mais a mulher sozinha lá com os filhos, depois só a mulher, como isso levou a uma crise lá. Então, quero perguntar para ela sobre um pouco toda essa conversa que tem hoje, sobre masculinidade, feminilidade bíblica, que às vezes associa muitas mulheres ao lar, e o que se ela fosse escrever um capítulo para os homens, o que ela diria para os homens, excelente. Ou como ela convenceria os homens a ler o livro dela. Excelente pergunta. So, Jen, it really picked up my attention when you said that your book was meant to be for everyone, not just for women, and maybe putting home or house on the title could transmit the wrong impression. So if you could write a special chapter dedicated maybe to the male public, keeping in mind all those discussions that are going nowadays, not just on the United States, but they are replicated here on Brazil as well, about biblical masculinity, femininity, and complementarism, all that stuff that normally associates only women to home and the work of home. So if you could speak something about men and why should they read your book, what would be it? I would say that God is a homemaker.
I think that this is what the story of Scripture is telling us, from creation all the way to new creation. Então, a primeira coisa que eu falaria é que Deus é dono de casa, e a gente vê isso nas escrituras desde a criação até a nova criação. And I would also say that this very concrete divide between home and work is very historically recent. E eu também diria que essa divisão entre trabalho e casa é muito recente historicamente. So, for us to read into the Bible home as women's work, that just wasn't even a division of labor that existed in the ancient world. Então, quando a gente fica importando na Bíblia as nossas preconcepções, falando, quando está falando de casa, de lá, isso aí é coisa de mulher, isso não era verdade nem mesmo alguns séculos atrás, que foi quando essa divisão de trabalho surgiu. And of course, women were bearing the children. Women were usually preparing the meals. But men were also engaged in the work of hospitality. And we see that in the story of Abraham, for example. Então, é lógico que quem dava à luz os filhos era a mulher, quem cozinhava as refeições eram as mulheres, mas os homens também estavam ativamente envolvidos no trabalho de hospitalidade. A gente vê isso na história de Abraão, lá em Gênesis. And I would also encourage men to think about the ways in which the work of home is real work and it really takes time. And for wives and mothers for whom that is the majority of their work, it doesn't happen without a lot of effort. And just to be able to see it as real work, I think, is important too, if that's the division of labor in your house. Então, se essa for a divisão de trabalho na sua casa, né, é importante o trabalho de casa, seja você uma dona de casa ou caso seu marido não trabalhe em casa, ver que é um trabalho de verdade também, que exige esforço e que exige tempo. E isso é importante tanto para o homem reconhecer, quanto a mulher, que às vezes só trabalha dessa forma, mas é trabalho de verdade. So back to the Sabbath question, one way that women who are tasked primarily in many contexts with keeping a home, caring for children, they can practice Sabbath when their husbands share the load of the home. That's amazing. Praise the Lord. Então, voltando à pergunta sobre o sábado, uma boa ideia para fazer as mulheres descansarem, praticarem o sábado, voltando à pergunta do sábado, é deixar que os maridos façam o trabalho de casa enquanto elas descansam. E aí todo mundo comemorou aqui, louvou o Senhor. It's a good idea. Actually, my father used to do this. Like, I think on Sundays, he was the one who was making lunch when my mother wasn't cooking. Tava falando, lá em casa, por exemplo, meu pai, uma vez por semana, ele cozinhava, minha mãe não. Então são ideias, né, de compartilhar e do homem também entender que ele faz parte do lar, do serviço do lar. Good idea, Jen. So yeah, thanks. It's a good question. I think you could write a whole chapter just about this idea, because for men it's something new. I think to see the home and the work of home as something very valuable, you know. Yes. As a man, né? Então, eu acho que é algo novo para o homem ver. Eu falei para Jenny, o lar como um trabalho de valor, né? Também para o homem, não só como um trabalho de valor só para a mulher. Gente, esse foi o nosso encontro de hoje. Muito obrigada a todo mundo que esteve aqui com a gente. A gente fez o encontro aberto, então essa live vai ficar aberta para quem quiser assistir. Você que está aqui participando, você não participa do clube de leitura com a gente vai deixar um link para vocês aqui, para quem quiser participar, conhecer o clube de leitura. E todo mês a gente está lendo um livro novo, estudando um livro novo. Toda semana a gente se encontra, conversa sobre alguns capítulos do livro. Está sendo muito, muito, muito precioso. O próximo livro que nós vamos ler chama Sabedoria Digital para a Família, do Andy Crouch. Eu vou até contar isso para a Jen agora. Jen, actually, the next book that we are going to study together as the book club is the... How is it in English? TechWise Family. From Andy Crouch. Oh, the TechWise Family. Great. Yes. And I love this book. I didn't read this. I just heard
because we Yes. had this audiobook in Pilgrim. Okay. So that's the next book. Today is our last meeting from your book. Can you show the book in English for people to Yes. see how it is in English? Oh, gente, There lindo it como é que é em is. inglês. Oops, sorry. Is it hard, the cover, or not? No, this is soft. So now ours is like more Yours is fancy. Yes. Ooh, very fancy. Falei que a nossa é mais chique. Então, esse foi o nosso encontro. Gente, vou agradecer um pouco a Jen agora. Thanks, Jen, for being here. Thanks for sharing your knowledge and sharing everything that God has been teaching you about this concept at home. I'm really sure that it was a blessing, not just for us, but for many people around the world. Thanks. Thank you so much for having me. It's been great. E é isso, gente. Quer falar alguma coisa, Guilherme? Não, só agradecer também a Jen e só deixar um recado para a Jen que eu acho que o livro dela deve chegar lá nos Estados Unidos em breve também, a nossa edição, né? Tá, fala aí pra ela. So, Jen, just a heads up, we intend on sending our edition to you as well. I think that we So you have send the it fancy first one. we send it to IVP and then they should send a copy to you. I'm not sure when it should arrive because it's quite a long distance, but Yes. I can promise that. Okay, thank you so much. Thank you. E é isso, gente. A gente se vê no próximo encontro, na próxima terça-feira, todos os dias, todas as terças, 8h30 da noite, no link que vocês têm se inscrevendo no nosso clube de leitura. A gente começa semana que vem já o Sabedoria Digital para a Família, do Andy Crouch. A gente vai mandar no e-mail de vocês os capítulos para serem estudados. E é isso, gente. Uma boa noite. Fiquem com Deus. Deus abençoe vocês. Thanks again, Jen. Have a good night. Okay, A thank good you. rest. And we will see you. We will keep on touch, okay? Okay, thank you. Bye-bye. Bye-bye. Thanks, Jen. It was a pleasure.